Meus amigos, nenhum personagem nesse Miyagi-verso talvez teve mais altos e baixos ao longo dessa franquia do que ele, o grande protagonista disso tudo, que é o Daniel LaRusso. Afinal, de humilhado a campeão do All Valley, o Daniel no início de Cobra Kai foi lentamente se transformando no antagonista dessa vez, até a sua parceria recente com o seu arqui-rival Johnny Lawrence. Mas até chegarmos nesse momento, o Daniel LaRusso percorreu um longo caminho e é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, o auge e a queda de Daniel LaRusso. E eu já adianto pra vocês que no final desse vídeo teremos alguns vazamentos, tá? Da parte 3 envolvendo o Daniel, então fique aí. Hello my friends geek, na voz e temos aqui Daniel LaRusso, né, talvez um arquétipo de herói, um dos mais conhecidos, né, dos anos 80, pelo menos do cinema dos anos 80, interpretado pelo Ralph Mack, que ficou extremamente popular, muito conhecido e que quase 30 anos depois teve uma sequência, que foi justamente Cobra Kai. Afinal, Daniel representa o arquétipo do herói improvável que supera desafios aparentemente impossíveis, né, e sua história é repleta de altos e baixos, né, refletindo não apenas o ciclo básico da narrativa de ascensão e queda, mas também a luta constante entre erros e redenção. E esse é um ponto muito importante, porque se tem um personagem ao longo de toda essa trajetória de Miyagi-verso, Cobra Kai, Karate Kid que errou, que falhou, é o Daniel LaRusso. Por isso que o auge e a queda dele talvez seja o melhor que eu já fiz aqui. Pois como sabemos, a trajetória do Daniel começa, né, de forma modesta em Karate Kid de 84. Pois recém-chegado a Reseda, Califórnia, Daniel é um adolescente comum enfrentando dificuldades de adaptação em uma nova cidade. E sua relação com a Ali Miles e os conflitos com Johnny Lawrence e os membros do Cobra Kai definem o cenário inicial. Afinal, o bullying que ele sofre o coloca em uma posição de vulnerabilidade, mas também planta a semente para sua transformação. E a introdução do Sr. Miyagi, a partir do momento em que Daniel conhece este velho sábio senhorzinho, que na verdade não é tão sábio assim, né, porque o Miyagi aparentemente é bandido, mas o Miyagi transforma completamente a vida do Daniel LaRusso, né, não só pro lado bom da coisa, porque ele aprende karatê e passa a revidar, ou então bater um pouco de frente com o Johnny, com o Bully, com o Cobra Kai, como também o Sr. Miyagi ensina lições para a vida, virtudes, que o Daniel iria carregar durante toda a sua fase adulta, sendo que a filosofia de equilíbrio e autocontrole contrapõe-se à abordagem agressiva do Cobra Kai, né? E o ponto de ascensão do Daniel nos anos 80 foi o torneio de karatê de All Valley, né, onde o Daniel derrotou o Johnny Lawrence com o famoso golpe da garça. E esse momento consagrou Daniel como um herói, simbolizando não apenas sua vitória sobre os adversários, mas também sua superação pessoal. E através do treinamento com o Miyagi, o estilo herdado de Daniel é forte na defesa e sólido no ataque, com uma ênfase notável em contra-atacar os ataques de seu oponente. E essas habilidades o auxiliam, né, durante suas lutas contra Chozen e Johnny, a primeira das quais enfativa sua habilidade de se esgueirar por trás da guarda de seu oponente para poder atacar, enquanto na última o karatê de Daniel se tornou mais completo, devido, é claro, à sua experiência, né, permitindo aí fornecer ataque e defesa eficazes. Sendo que durante a adolescência, cara, se a gente parar para ver o retrospecto do Daniel, ele lutou contra alguns oponentes que eram muito mais fortes, mais físicos, mais habilidosos e ainda jogavam sujo. E nas sequências Karate Kid 2 e 3, Daniel continua a enfrentar desafios que testam seu caráter, né? Pois no Karate Kid 2 ele viaja com o Miyagi para Okinawa e aprende mais sobre a origem do karatê e os valores de seu mentor, sendo que o confronto com o Chozen, um inimigo mortal, e sua vitória em uma batalha de vida ou morte reforçam sua reputação como lutador habilidoso e de princípio. Só que a semente da primeira queda de Daniel LaRusso se dá justamente entre os anos 80 e 90, não é nem nos dias atuais com Cobra Kai. Assim, a primeira queda brusca dele foi lá atrás, que é justamente em Karate Kid 3, fatídico, que é uma das piores coisas que eu ia assistir na minha vida. Mas como vimos na história do Karate Kid 3, né, dessa vez o Terry Silver, ele consegue manipular o Daniel e faz ele questionar os ensinamentos do seu Miyagi. Aí, meu amigo, é ladeira abaixo pro Daniel. E embora ele consiga se redimir no final, os eventos deixam marcas profundas em sua confiança e no relacionamento com o seu mentor, sendo que a transição da adolescência para a idade adulta é marcada por inseguranças e escolhas errôneas, né, aspectos que seriam explorados mais tarde na série Cobra Kai. Então, após os eventos da franquia Karate Kid, Daniel atinge um aparente auge na vida adulta, porque na série Cobra Kai ele é apresentado como um homem bem sucedido, dono de uma concessionária de automóveis, casado com a Amanda e pai de 2 filhos. E seu sucesso financeiro e social é um reflexo de seu trabalho duro e de valores ensinados pelo Miyagi. A gente vê que dentro da concessionária o Daniel colocou aquelas bolsais do Sr. Miyagi. Para vocês verem, cara, que o Daniel ele levou o Sr. Miyagi com ele durante toda a sua vida, não só na fase da adolescência, como também na adulta. Sendo que ele também continua a honrar o legado do seu mentor, mantendo um jardim em homenagem a Miyagi e passando adiante os princípios que ele aprendeu com Miyagi
Miyagi-Do, né? E para os olhos do mundo, Daniel LaRusso é um exemplo de sucesso e estabilidade na vida, só que, cara, essa aparente perfeição mascara desafios internos e relações não resolvidas que viriam em tona com o retorno de velhos inimigos. Porque temos aqui mais uma queda de Daniel LaRusso, porque a reintrodução do seu arquirrival lá dos anos 80, que era o Johnny Lawrence em Cobra Kai agora, faz com que ele abra novamente o dojo Cobra Kai, e é aí que nós temos um grande declínio em todos os aspectos da vida do Daniel LaRusso. Declínio na vida pessoal, profissional, no karatê, em tudo, velho. E embora motivado por um senso de justiça, Daniel muitas vezes age de forma impulsiva, alimentando rivalidades e tomando decisões que prejudicam sua família e sua reputação, né? Sendo que sua incapacidade de superar antigas rivalidades com Johnny e até o Chris revela uma faceta menos equilibrada de sua personalidade. E o maior erro do Daniel é o seu pré-julgamento, pois ele acredita que seus valores e métodos são superiores, né? O que o leva a subestimar os outros. E essa arrogância cria um distanciamento entre ele e sua família, né? Além de dificultar a reconciliação com Johnny, que ironicamente compartilha muitos de seus objetivos. Então a reabertura de seu dojo Miyagi-Do expõe as falhas do Daniel como líder, né? Especialmente quando ele tenta recriar os ensinamentos do Miyagi sem compreender plenamente o contexto atual. E outro ponto baixo também na trajetória do Daniel recente é justamente esse equilíbrio que ele tenta buscar entre sua vida pessoal em o karatê e o seu trabalho da piscina, porque lembremos, né, que o Daniel ele é dono de uma concessionária de carros, ele tem funcionários para poder pagar, famílias para alimentar, e em alguns momentos ele negligenciou todos esses três, né? Tentando encontrar o equilíbrio, ele menosprezou um para poder dar atenção a outro, talvez às vezes esqueceu a família por causa do karatê. É uma queda na vida de Daniel isso aí. Sendo que a Amanda, né, sua esposa, frequentemente o critica por colocar sua obsessão pelo karatê acima das responsabilidades familiares. E a introdução do Terry Silver em Cobra Kai é um símbolo muito grande desse momento, pois o Silver conseguiu novamente manipular o Daniel direitinho, expondo ainda mais todas as fragilidades do LaRusso, né? Inclusive diante de sua própria esposa. A própria Amanda, inclusive, ela chegou a sair de casa, chegou a sair do mesmo lar que o Daniel e levou seus filhos junto com ela, né, lá pra casa da prima, que era a Jéssica, porque ela não tava mais aguentando o Daniel e toda essa onda de violência que veio junto com o karatê. Porque o que era pra ser um simples dojo se tornou um pé de violência onde as pessoas estavam realmente se machucando. Esse talvez foi o ponto mais baixo da trajetória do Daniel. Cara, pra vocês verem, né, o desequilíbrio na vida do Daniel simplesmente levou uma ruptura da família dele. A Amanda, que é sua própria esposa, que mora com ele, que viveu com ele durante anos e que tem filhos, ela teve que sair de casa, porque ela não aguentava mais Daniel e essa onda de violência do karatê. Isso é um declínio na vida do Daniel inacreditável. Agora, um ponto alto também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito que falar da trajetória do Daniel, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta. A gente vai trocar essa ideia maruta sobre Cobra Kai, eu tô postando conteúdos exclusivos por lá também, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E seus filhos, né, especialmente a Samantha, também enfrentaram as consequências das escolhas do Daniel, o que abala ainda mais sua imagem de pai ideal que o Daniel construiu ao longo dos anos, né? Mas apesar dos tropeços, Daniel também demonstra resiliência e capacidade de crescimento, pois ao longo de Cobra Kai ele aprende a reconhecer seus erros e a valorizar diferentes perspectivas, né? E sua relação com Johnny Lawrence evoluiu de uma rivalidade amargurada para uma parceria relutante e eventualmente uma amizade baseada no respeito mútuo, né? E a influência de seus alunos também desempenha um papel crucial em sua redenção, pois ao ensinar Samantha, Robbie e os outros jovens, Daniel percebe que precisa adaptar os ensinamentos do Miyagi às novas gerações, e essa realização o ajuda a encontrar um novo equilíbrio, unindo tradição e inovação. Então, no final das contas, o Daniel reafirma os valores fundamentais que o definem, né, que é integridade, perseverança e empatia. E embora continue a enfrentar desafios, ele demonstra que a verdadeira grandeza não está na perfeição, mas na capacidade de aprender e crescer com os erros. Até o ponto que estamos agora, que é justamente no Sekai Taikai, a parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai está há um mês de estrear quando eu tô gravando esse vídeo, e nós temos mais uma vez um Daniel meio que perdido, né, porque ele descobriu passados obscuros do seu Miyagi e mais uma vez aconteceu o quê? Ele negligenciou o karatê, ele negligenciou seu dojo, os seus alunos, abandonou todo mundo em um determinado momento do torneio para poder buscar respostas do Miyagi, pois em um determinado momento Daniel luta, né, contra a versão jovem do seu Miyagi no Sekai Taikai, e no final da luta o jovem Miyagi se transforma na versão velha, dizendo a Daniel que ele nunca lhe contou a verdade. O seu Miyagi nocauteia o Daniel. Porém, mais tarde naquela manhã, Daniel mostra a Gunter a lista de resultados quando seu Miyagi competiu no Sekai Taikai, e Gunter informa a Daniel que os resultados são oficiais e que o seu Miyagi matou seu oponente. E lá na praia, Daniel e Johnny discutem mais uma vez quando o Daniel parece perder o interesse no torneio, mas a discussão termina quando Miguel os vê. Ele lembra os dois senseis de suas conquistas e de como eles ajudaram crianças que estavam sofrendo bullying a se transformarem, e tudo isso em um dos dojos mais fortes que o mundo já viu. Porém, quando Daniel está tentando superar uma briga, ele vê o quão
segurando aí o Jungdo do Chris e planejando usá-la em Axel. O Axel bloqueia o ataque do Kwon e chuta o seu pé em legítima defesa, né, fazendo com que o Kwon caia na faca, matando. Daniel vai até o Kwon e vira seu corpo, revelando que a faca do Chris perfurou o corpo sem vida do Kwon. Então a história do Daniel LaRusso, cara, é uma montanha russa, assim. Talvez inicialmente seja o arquétipo típico do herói, sendo que tem até algumas teorias, né, algumas análises, interpretações de pessoas que dizem que o herói de Karate Kid nunca foi o Daniel, e sim o Johnny Lawrence. Tem essa interpretação e eu já fiz um vídeo sobre isso, é bem interessante. Mas, cara, Daniel tá aí pra provar que, embora ele seja um homem que tenha enraizado muitos dos ensinamentos que o Sr. Miyagi passou pra ele nos anos 80, mas o Daniel, assim como pai de família, como dono de uma empresa, dono de um dojo, ele é falho, ele tem falhas humanas. Seu auge, marcado por vitórias inspiradoras e conquistas pessoais, contrasta com os momentos de queda, né, em que ele lida com orgulho, arrogância e consequências de escolhas equivocadas. Só que é precisamente essa dualidade que torna a jornada do Daniel tão cativante, cara. E em Karate Kid Cobra Kai, Daniel personifica a luta constante entre o bem e o mal, né, tanto no mundo externo quanto dentro de si mesmo. E sua história é um lembrete de que mesmo os heróis mais admirados são, antes de tudo, humanos. E é nessa humanidade cheia de falhas e redenção que encontramos a verdadeira grandeza de Daniel LaRusso. E temos alguns spoilers aqui agora, tá? O Tio Geek tem alguns vazamentos em relação ao Daniel LaRusso na parte 3 da 6ª temporada de Cobra Kai, então fiquem aqui se vocês tiverem coragem agora. Pois segundo os vazamentos, o Daniel vai desistir do Karatê, ele vai desistir do Miyagi e apoiar o Johnny no final com o Cobra Kai. E o motivo disso é porque o Daniel provavelmente se cansou do Karatê por conta de toda essa onda de violência e prometeu a Amanda que o Sekai Taikai seria a última dança dele no Karatê. Vocês lembram lá no início da 6ª temporada, né, quando lá logo no primeiro episódio da 6ª temporada que o Daniel chegou, conversou com a Amanda, né, na casa deles e prometeu a ela: depois do Sekai Taikai, eu me aposento do Karatê, não vou ter mais nenhum tipo de envolvimento com o Karatê. E a continuação dessa história a gente vai ver justamente 3 anos depois, após o fim de Cobra Kai, que vai ser Karate Kid Legends, que estreia nos cinemas este ano ainda, em 2025. Mas e aí, o que vocês acharam dessa jornada do Daniel? Qual o próximo personagem que vocês gostariam que o Geek fizesse o auge e a queda? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!